Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para dar a minha opinião. Quem acompanha a Causofia pelas redes já deve ter percebido que eu tenho certa aversão à mistura de alguns assuntos científicos com assuntos esotéricos. Eu já falei muita coisa a respeito do uso de mecânica quântica para criar paradigmas esotéricos, mágicos e espiritualistas. E eu vou tentar explicar e fundamentar um pouco melhor o que eu tenho de tão averso a tudo isso. A começar que qualquer pessoa que comece a ler a respeito do como se física quântica com pseudo-magia, com espiritualidade, você percebe de cara que as pessoas falando a respeito desse tema entendem quase nada sobre física e muito menos ainda sobre mecânica quântica. O problema começa quando as pessoas confundem a ideia de que a física quântica é uma física que superou a física clássica. Não é bem por aí. O que geralmente acontece é que utilizam coisas como a relatividade específica e a relatividade geral de Einstein de modo enviesado, achando que o fato de Einstein ter percebido que a matéria se comporta de um jeito diferente quando ela está a velocidades próximas da velocidade da luz, isso significa que tudo o que Newton fez com o trabalho da mecânica clássica estaria errado. Não está errado. Acontece que o mundo clássico ele tem um espaço específico dentro da escala dos acontecimentos, dos fenômenos físicos. Existem os fenômenos subatômicos que acontecem dentro de um átomo, as moléculas, as ligações químicas. Depois a gente acrescenta um pouco a escala e você chega até o nosso mundo humano, onde a gente vê os animais, a gente vê os aviões, a gente vê as construções. Depois você sobe na escala, você chega no plano celeste, planetário, onde existem estrelas, galáxias, nebulosas e buracos negros. A mecânica clássica de Newton continua válida justamente para o espaço que era mais diretamente observável por nós, que é a mecânica dos corpos que nós vemos na superfície da Terra. Portanto, apesar de nós já termos conduzido alguns experimentos utilizando aviões que navegaram à velocidade máxima que era conseguida na época em direções contrárias do globo terrestre e foi percebida uma diferença no tempo que foi cronometrado pelos relógios nesses aviões de coisa de nanosegundos ou menos ainda, isso ainda não significa que a mecânica clássica está errada, porque ela ainda é majoritariamente precisa o suficiente para descrever os fenômenos que nós temos na nossa realidade comum. A mecânica quântica vem para descrever fenômenos subatômicos, de uma escala que é muito distinta e muito diferente dos fenômenos que nós estamos acostumados na realidade. Então não pode se transportar simplesmente as regras do mundo subatômico e quântico para as regras do mundo clássico. Não é assim que a física funciona. Isso geralmente vem da necessidade de tentar atomizar toda a realidade. E eu estou elaborando alguns trabalhos a respeito disso, inclusive, sobre a nossa necessidade de perceber uma unidade específica para descrever as regras que valem para essa unidade como sendo as regras que valem para o mundo inteiro. Assim como tem pessoas que acham que tudo aquilo que vale para um indivíduo é o que deve valer para todos. E assim criam-se distorções estúpidas, como de alguém pensar que só porque alguma coisa não ofende ela pessoal e diretamente, significa que não deveria de ofender todas as outras pessoas. Claro, porque aquele indivíduo se acha o parâmetro certo e ideal para todos os outros seres humanos. Então, o que ele sente é o que todo mundo sente. E ele é a regra e a medida perfeita para toda a humanidade. Isso não vale para seres humanos, isso não vale para partículas subatômicas e as regras que regem esse mundo, regendo o nosso mundo. Portanto, a maior parte das distorções sobre ideias de que você tem que passar do paradigma cartesiano para o paradigma, caracoles, paradigma quântico. Véi, como assim, cara? O meu maior problema com todos esses paradigmas mágicos quânticos é que eles estão tentando dar um salto muito maior do que a perna da própria mecânica quântica. Mecânica quântica é uma das ciências, um dos nichos da física mais recentes, ela ainda está na adolescência da sua maturidade teórica e prática. A maior parte das teorias da mecânica quântica são especulativas.
Sabe o experimento do gato de Schrödinger? Não é um experimento. Ninguém botou gato nenhum em caixa nenhuma. E tem gente desse meio espiritualidade quântica falando essa asneira, achando que alguém realmente colocou um gato dentro de uma caixa com um veneno e que não, é um experimento totalmente mental, especulativo. A maior parte dos experimentos quânticos são especulativos. Então pensa, uma ciência quase majoritariamente especulativa vai ser base para você afirmar que você tem evidência científica a respeito de energias e paradigmas espirituais mágicos? Sério, você acha que isso é um embasamento seguro? Ah, Fausto, mas ainda existem várias asserções filosóficas e metafísicas que nós podemos fazer a partir dos conceitos quânticos. Sim, existem. Inclusive, existe alguém que fez isso muito bem. Eu vou colocar na descrição o link de alguns textos do Gabriel Costa, do Projeto Saus, onde ele explica algumas ideias que vocês podem ter de interessante de se analisar a partir da física clássica e a física quântica, mas sem necessariamente usurpar ou violar os preceitos dessas ciências. Porque o principal para mim, gente, não é a ideia de se esses paradigmas funcionam ou não, ou questionar a experiência alheia com eles. Não é isso. Não importa se funciona ou não. Isso pode parecer muito contraditório vindo de um mago do caos. O meu problema, a minha inquietação principal é com a ética por trás de se assumir paradigmas quânticos. Existem dois problemas éticos muito graves para mim. O primeiro deles é o quanto a palavra quântica virou um modismo absurdo, sendo usado para todos os lados, para pessoas darem um viés de moderno ou qualificado ou comprovado para coisas que não são. Então está virando, na verdade, um nome, um termo de estelionatário. Quântico é o novo 171, para ser bem sincero. Portanto, ao se alinhar com o discurso de usar física quântica para explicar magia e espiritualidade, o que você está fazendo é ajudar, endossar o discurso de pessoas que estão utilizando desses termos e desses valores para roubar outras pessoas. O segundo ponto é reforçar um movimento de anticientificismo, ou o de pseudocientificismo que aceita deturpar conceitos científicos para a validade das suas ideias e crenças pessoais. É justamente nesse buraco civilizatório que nós estamos agora enquanto sociedade. As pessoas desrespeitando a ciência para distorcer os seus ideais e os seus conceitos, valendo-se deles para dizer o que elas querem que esses conceitos digam e não o que eles dizem de verdade. Não importa se o meu paradigma usa questões quânticas ou ele é um paradigma que eu chamo de quântico e ele funciona. Beleza, você pode utilizar outras ferramentas? Se você pode, por que não? Eu vou fazer uma analogia com uma outra questão. Imagine que você tem um manual de anatomia que foi criado por cientistas nazistas utilizando corpos de pessoas judias que foram exterminadas nas câmaras de gás. Imagine um manual de anatomia cuja concepção vem a partir do genocídio de 6 milhões de pessoas. Agora imagine colocar um outro manual de anatomia ao lado desse manual e que foi feito a partir de uma pesquisa ética. Ou seja, não se dissecaram corpos de pessoas que morreram em câmaras de gás ou que foram torturadas vivas para poder conseguir o seu fotorrealismo no seu livro de anatomia, como no caso do livro nazista, mas que foi feita uma pesquisa séria, bem conduzida, de modo respeitoso e ético com todas as etnias. Os dois manuais seriam capazes de te instruir sobre a anatomia humana para que você possa exercer a profissão que seja relacionada com a medicina. A diferença é que um deles seria uma mácula à memória histórica da dor de toda uma população que sofreu na mão do nazismo, enquanto o outro livro, a outra ferramenta de estudo, de instrução, de conhecimento e de prática, teve a sua concepção por um viés ético e que não visa macular a imagem e a memória de nenhum grupo político ou social. Diga com sinceridade, se não houvesse diferença no resultado final que você tem com qualquer um desses manuais de anatomia,
qual deles você preferiria utilizar e qual deles você preferiria não utilizar, se fosse possível? A sua resposta a essa pergunta é basicamente a mesma resposta que eu te dou a respeito dos paradigmas quânticos. Se, enquanto magistas do caos, vocês podem lançar mão de trilhões de outras teorias mágicas e de paradigmas filosóficos e teóricos para embasar a sua prática, por que você vai escolher justamente aquele que está facilitando e ajudando um movimento anticientificista e de extorsão descarada de pessoas em situação de vulnerabilidade financeira? Eu, pessoalmente, já fiz a minha escolha. Eu não tô querendo cagar regras sobre o que você deve ou não fazer, se você acha que você pode ainda usar paradigmas quânticos de um modo ético e que não fira ninguém, que não esteja tentando enganar mais ninguém. Eu te sugiro fazer o seguinte, eu te dou o desafio. Faça isso, continue usando paradigmas quânticos e ao mesmo tempo combatendo e expondo quem usa ele de modo enviesado. Que tal? Se você quer a alcunha, por que não enfrentar aquilo que vem junto com a alcunha? Pois imagine se, por exemplo, alguém inventasse uma técnica de ortodontia, de extrair dentes de pessoas, mas que seja um modo completamente contra todas as recomendações da comunidade médica, da comunidade de dentistas, que fosse uma prática antiética, que fosse uma prática que, na verdade, estivesse levando várias pessoas à mortalidade. Você acha que os outros dentistas deveriam de aceitar isso e dizer simplesmente: ah, não tem problema, cada um vai da sua cabeça, vai do senso crítico de qualquer pessoa e ir atrás desses métodos de ortodontia ou não? Porra, fala sério, né? É claro que você vai esperar que uma entidade ou alguma organização vá fazer alguma coisa para impedir e barrar essas práticas. É claro que você vai querer que a vigilância sanitária corra atrás dos restaurantes que estão oferecendo comida envenenada e que está fazendo as pessoas ficarem com intoxicação. É claro que você vai esperar que existe alguma medida regulatória para impedir que as pessoas sejam lubrificadas a consumirem produtos que são danosos para elas. Acontece que a magia não tem isso, e eu não estou propondo que ela tenha. Está longe de ser a minha proposta. A minha real proposta é, já que é impossível constituir-se um órgão regulatório para quais práticas magísticas espirituais são benéficas ou válidas ou não, o melhor e o mínimo que eu posso fazer é uma crítica à mídia, é mostrar o meu posicionamento averso a coisas como ressonância quântica, reprogramação de DNA, cura quântica, cura pseudo sei lá o que, ayahuasca quântica, véi, gourmetizar ayahuasca, cara, que isso? O máximo que eu posso fazer é mostrar o meu escrutínio com relação a tudo isso e utilizar da minha opinião como uma forma de construir outras pessoas com critério crítico, ser um formador de opinião a respeito do assunto e mostrando o senso crítico por trás da minha crítica e não simplesmente dizendo que eu acho escroto e ruim e idiota. Para mais desabafos, mantenham-se antenados com Caosofia e até por acaso.